Oi, gente. Good afternoon, LA. Boa tarde, Brasil. Thanks for watching Turn On Your Live with Be Live with Dani Kelly, directly from Los Angeles. Muito obrigada por começar a assistir o canal Be Live with Dani Kelly. Esse canal é um canal de notícias, informação, ajudando brasileiros no Brasil e também no exterior a dividir o cotidiano aqui nos Estados Unidos e também no Brasil. Porque informações, né, network, é uma troca, né? Uma troca, e essa troca é muito satisfatória. E espero que vocês estejam gostando das nossas lives antigas e as atuais agora. Nesse momento, eu tenho o prazer de ter uma querida amiga de infância, muito batalhadora, sonhadora e criadora também. Nós iremos falar sobre educação, arte no Brasil. Nesse momento tão crucial, né, que o Brasil está enfrentando com a educação, com também a parte de saúde mental e a inteligência artificial. São pontos que nós iremos falar, né, debater, discutir sobre o que está acontecendo atualmente no Brasil e também no exterior. Eu vou falar agora com a Dani Moraes. Ela é a professora da Rede Municipal de Ensino, estudante constantemente na área de educação. Da arte, ela está encontrando a psicologia para se aprofundar muito mais, né, no ensino fundamental. E ela fala que a arte leva a caminhos que não é só uma via, mas também oferece um leque de opções direta e indiretamente. Então, eu tenho a honra de estar agora com vocês, com a Dani Moraes. Oi, Dani! E aí, Dani? Boa tarde, boa tarde aqui em Los Angeles, mas boa noite no Brasil, certo? Isso, 7 horas já. São 7 horas. Sim. Eu quero só falar um obrigado antes de começar aqui. Oi, gatinha da Dani. Jesus. Oh, que linda! Se vocês não ouviram o miadinho, é dela. Yeah, Pronto, já thanks deu so much pra todo for mundo. watching Merch Beverly Hills. I'm following you guys. I love the brand. Obrigada, Jornada Saik, nossa amiga aí, olhando. Rosângela, Dona Rorô também está Que online. amor! Massagem Espiritual Terapia também está aqui com a gente. Vamos esperar mais um pouquinho chegar os nossos seguidores, pessoas queridas, né, que nos apoiam todo dia. E, Dani, é uma honra ter você aqui, né? Estamos longe um pouquinho, mas sempre em comunicação, porque a rede social é maravilhosa, deixa a gente sempre pertinho do que a gente gosta, né? Exatamente. Não, mas ainda bem que existe a rede social hoje em dia, né? Se tornam as para, para a Gertrude. Sim, ó, estamos aqui. A Cristiane Santos falou: boa noite, meninas. Boa noite, um prazer, Cristiane. Karen Kramer, ó, também está aqui. Samar também está aqui. Oi, gente, está chegando aqui. Vai ser um papo super legal. E eu quero muito que vocês participem, mandem perguntas para a Dani sobre os pontos que nós iremos falar hoje, essa noite, né, aí no Brasil. E, Dani, me fala um pouquinho sobre a sua trajetória. Eu sei um pouco, mas os nossos seguidores gostariam muito de saber da sua história, como você começou a sua carreira, né? Que vamos desenvolver ao longo dessa live. Mas fala um pouquinho de você, da sua história pra gente. Bom, Dani, eu sempre estudei querendo ser veterinária. Mas a arte, ela sempre deu um jeito de estar presente na minha vida. Eu sempre tinha um pezinho na arte, sempre queria estudar teatro, dança, essas coisas que são ligadas ao ramo artístico. Mas eu também amava os animais, sim, continuo amando. E a arte foi me levando ao encontro até a carreira acadêmica e hoje a carreira dentro da arte e educação.
E aí, tô aqui, né? Tentando fugir da arte, a arte sempre dando um jeito de me puxar de volta. É uma missão que a gente tem, não adianta. Sim, sim. É, a arte, ela na verdade, tudo é conectado, né? A arte, a psicologia, a educação, a política, não tem como desconectar essas ciências sociais, né? É, A arte, porque é tudo conectado, não tem como. E tudo tem um pouquinho de cada coisa. Então, Dani, como nós viemos de uma vida de escola pública, né? Nós estudamos, fizemos, nossa vida foi, nós crescemos na escola pública, né? E nós sim, sabemos como é a batalha de estudar na rede pública pelas greves que naquela época nós enfrentamos, muitas greves, que às vezes vinham até 6 meses, né? E a falta de apoio também, porque sempre cortavam o dinheiro, né? A verba escolar naquela época já tinha, na década de 90, já era uma crise muito grande na parte da educação. E aquela batalha, né, dos estudantes sempre querendo, né, progredir, né, sobreviver e continuar estudando. Nós passamos por essa fase da década de 90. E não era fácil, né? Não tinha apoio. Hoje em dia já criaram vários fundos, né? Já está começando a desenvolver outros fundos para apoiar os estudantes a continuar na escola. E como você vê isso? Como você vê essa diferença, essa transição da década de 90 para agora, de 2023, que estamos agora aqui? assim, nós viemos de uma formação nós estamos no final da ditadura militar, viemos de uma formação após a ditadura militar, que era seguida na base do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, a educação da época era muito excludente. Ou você estudava porque você era uma pessoa aplicada, uma pessoa inteligente, ou você era excluído, Sim, deixar de lado. E a maioria das pessoas que passavam por essa situação eram pessoas de extrema pobreza, pessoas que, né, a maioria de pele negra, a maioria com uma aparência que não era dita europeia, porque você sabe que a gente tem essa valorização do europeu aqui no Brasil, nós somos miscigenados, mas quanto mais você é branquinho, quanto mais você é, sabe, parece um europeu, melhor. você Tá tem mais mudando, chance, já mudou você tem muito, mais tem chance, mais né? Você tem mais chance. de avançar. Sim. É, é assim, tá mudando, já mudou bastante, mas ainda precisa mudar. Ainda Eu sei. É. estamos no meio do caminho, sabe? Não, E, eu continua. e assim, era muito isso com base na educação dos meus pais, principalmente. Meu pai era filho de médico, médico de cidade, e ele estudava na época da palmatória. Meu pai não levava tapa de palmatória por ser filho do médico da cidade. Então era uma coisa muito, sabe? Muito assim, Já, de certa forma cruel. A escola ela era tratada como se fosse uma forma de, ó, isso aqui serve para ser útil, né? Uma carreira que ele quiser seguir. Esse aqui serve para varrer chão, esse aqui serve para era uma forma de exclusão. Ali já visão dividia total. quem ia ser quem pela sua fisionomia, pelo seu padrão. Exatamente. Você tinha que ser encaixado naquilo que eles determinavam para você, né? Não Exatamente. isso, E isso mesmo. assim, a educação ela foi sendo gerada assim. Antigamente, assim, na época do Brasil colônia, pouco após, se eu não me engano, não, era mais no Brasil colônia e o Brasil império. O que que acontecia? Os filhos de nobres daqui, eles iam para fora estudar. Então, começou a ficar uma coisa muito maçante, né? Cara, ficar distante da família, as cartas levavam, às vezes, meses para chegar, para receber notícias. Começaram a ser criadas as universidades daqui, começaram a ser criadas as escolas federais, começaram a ser criadas as escolas, principalmente religiosas, e
que tinha uma grande qualidade de ensino, traziam professores renomados de Portugal para dar aula aqui, e essas crianças, esses adolescentes, jovens, eles estudavam já para governar. E para, assim, sociedade, né, mais, digamos, os mais pobres, classe média para baixo, estudavam em escolas que se originaram as escolas públicas, que ensinavam o quê? As mulheres a fazer crochê, a cozinhar, o homem a fazer marcenaria, a tecer algodão. Ah, o que que era a tendência na época? Qual é a indústria que está precisando crescer aqui no Brasil? É o tecer algodão, é o plantio de café, é a criação do café, né? A moeção do pão, do grão de café. Então, vamos ensinar isso na escola. Então, eles aprendiam o básico e depois aprendiam a parte técnica. E isso afetou a qualidade de ensino até os dias de hoje, porque, infelizmente, isso ainda existe na forma de administrar, principalmente, o país. Isso é verdade. Perpetuou, né? Ninguém fez uma mudança significativa de que vamos mudar o sistema, mas continuou tanto na parte social, né? Isso continua socialmente, essa divisão, na parte econômica também, continua essa divisão, e na educação. Então, isso começa na educação. Todo esse sistema é o que a gente vai conversar hoje, é a minha curiosidade, é de saber por que vem na educação. Existe um filósofo, ele fala sobre, fala as instituições, ele fala, né, o que a cadeia significa, o que uma escola significa, o que um hospital significa. Então, a escola, ela é já bolada, né? Ela já é criada para criar aquele sistema, e aquelas pessoas que daqui a 50 anos vão estar ali na sociedade. E é bem interessante por você falar esse desenvolvimento de como se criou as escolas, né? Quem deveria governar e quem deveria servir, está afetando até hoje, e hoje está muito mais grave, né? Porque a população cresceu, né? De uma forma tão exuberante, que está afetando o nosso dia a dia. E A questão é que a mortalidade infantil diminuiu, tá? E hoje em dia não é tão comum você ver famílias numerosas, mas sim, infelizmente, famílias formadas por mães solo. sim. E a maioria dessas mães, elas não têm amparo. A gente vive num mundo muito paralelo. Algumas nem sabem usar o anticoncepcional. Eu já ouvi casos de meninas que não sabiam usar, fazer a higiene correta do aparelho reprodutor, da parte íntima, sabe? E já tinha vida sexual ativa. Então, assim, nós aqui, né, no asfalto, vemos as coisas de uma forma muito diferente, mas em outros lugares, onde as pessoas têm acessos mais precários de vida, não é da forma como nós recebemos a informação. É uma questão muito cultural. Anos atrás eu ouvia, assim, relatos na escola que eu trabalhava, de que havia um incentivo das mulheres mais velhas, das meninas engravidarem uma vez por ano, para poder ter direito ao Bolsa Família. Passou por várias reformulações, e hoje em dia a gente sabe que existe uma política bem mais acirrada para saber quem realmente precisa de Bolsa Família. Tem gente que precisa de Bolsa Família e nem sabe que precisa. A informação Que não pode, chega, que tem né? direito. A informação não chega. Eu quero Exatamente. só rapidinho, não cortando, mas falando com o pessoal aqui que estão aqui, ó. Anderson, obrigado. Denise Coutinho, Cícero, ator, Alex, Paulo Martinelli, Ayrton, Denise, Fernando, Roman, todo mundo chegando, Lisiane, todo mundo Que chegando legal. aqui, ó. Welcome, Conhecido mesmo. bem-vindo nessa live. E, gente, manda pergunta para Daniela, manda pergunta se vocês quiserem dar uma opinião. Aqui eu tenho, ó, Denise Coutinho falando.
Olá, sou aluna da escola pública. Eu fui alfabetizada no ano de 1976. E naquela Hum, época foi muito boa e eu fui incentivada a ler, pensar, aprender e não esquecer o que aprendeu. Mas isso aí foi na época do quê? Do final, né? da ditadura. Da ditadura, daquela época ainda. Foi o ano que nós nascemos, né, Dani? Já E, estou ó, entregando a idade. Governo Geisel, vamos lá, vamos lá. Tem detalhes, mas naquela época era ditadura ainda, não final era do como governo Geisel. tinha que estudar mesmo, senão era diferente, Denise, bem diferente. Então vamos lá. Gente, brincando, brincadeira essa parte, mas Dani, como você chegou a essa carreira? Eu sei que foi a arte, né? Mas de ser professor, de escolher se dedicar, se doar, não, ia dividir, né, o que você tem com os seus alunos. Como eu cheguei na educação, Sim. bom, eu fiz a faculdade de dança com um objetivo. Nesse meio trajeto, mudei o objetivo, fechei ciclos, comecei outros. E quando eu fui fazer a parte pedagógica da faculdade, embora fosse bacharelado, a gente tinha que fazer, né? E estagiei no Festival de Dança do município, eu encontrei meu caminho. Eu falei, nossa, é muito interessante dar aula. Aí eu falava a essa pessoa, ih, vai ser professora, vai apanhar. Até agora não apanhei. Estava numa época, estava numa época assim de evidência, né, de notícias de que os professores estavam sendo agredidos. Isso é uma tendência da mídia, uma época eles tocam num assunto, aí tocam em outro, né? Mas, infelizmente, não é assim. Eu nunca vi um professor ser agredido, eu nunca sofri agressão, mas a gente sabe que não é impossível, sabe? Verdade, Porque somos verdade. várias histórias também, a gente passa por várias histórias, mas é aquela coisa, a agressão física ainda não. Ainda não. Eu- Tomara que eu não precise passar e nem chegar ao ponto de fazer, de tomar, né, as providências que eu preciso tomar por direito, né? Que tem mas eu também. acho que muitos esses veículos botam essas imagens, né? Para também dar um tipo assim de alarme, né? Para não continuar esse perigo, porque mudou muito, tudo mudou, né? Os adolescentes, as crianças mudaram, elas têm muito mais informações hoje em dia do que na nossa época. Na nossa época a gente não tinha nem a metade da metade, e de vez em quando que você assistia televisão, se seus pais permitissem, né? Nem, na nossa época tinha esses tipos de limites, né? Hoje em dia não, a internet tá aí para todo mundo, informação. Se a criança não tiver, ela vai ter um coleguinha que vai te informar. E essa parte que eu vejo na mídia dos professores serem agredidos, realmente é alarmante saber o quanto desrespeito esses jovens estão tendo diante de uma figura que é o professor. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo também, por eu lembrar da minha época, de ter muitos professores também que não tinham respeito com os alunos, né? E isso era muitos, não eram poucos, não. E era uma coisa muito chata, né? Porque até você provar a sua inocência ou provar o seu ponto de vista, já era tarde demais. É, eu tive um período feliz na minha educação, mas eu sofri muito, assim, muito bullying. Eu mudei repentinamente de estado, vim para uma fusão cultural que é o Rio de Janeiro, sofri bullying de novo, porque eu sempre fui uma pessoa assim, eu nunca admiti a falta de respeito. Eu estar ali, ter o meu direito de estar ali, ser desrespeitada, estando ali, né? E aí teve o choque por conta do sotaque. O sotaque, os dialetos, eu falava alguma coisa, todo mundo, né? No lugar de. Era o que os professores falavam na época. Ah, no lugar de vocês procurarem ver como é a cultura, que é uma cultura diferente, vocês estão tirando barato com ela. E eu realmente eu reagia do jeito que a minha maturidade permitia na época.
tive meus erros, meus acertos, é claro, mas foi uma coisa muito baqueante. E teve realmente professores que abusaram muito da autoridade, tanto que isso reflete na educação de hoje. Teve a questão da reprovação em uma matéria só, que é um absurdo. Se você não é bom em matemática, você está condenado a ficar 3, 4 anos numa série só, agora é ano, né? Por não ser bom em matemática. Sim, não era o que o seu talento, né? A aptidão dava para você, mas era que você tinha que saber tudo e isso não contava, não tinha um balanço. Isso mudou hoje em dia? Como está na educação essa parte de dar valor ao que o aluno tem de melhor? E melhorou isso hoje em dia? Mudou na forma de avaliação, tá? Hoje é conceito global. O aluno pode tirar 3 notas vermelhas, mas assim, ainda pesa muito matemática, ciências e língua portuguesa. Mas ele né, de cada ano, assim, é uma politicagem, mas a cada ano tem uma regra para você aprovar e reprovar, que depende muito do que a SNE tira como balanço do aproveitamento escolar. Mas, assim, é um conceito global, eu acho super interessante, mas, infelizmente, o aluno de hoje em dia, uma boa parte, vamos dizer assim, porque tem alunos ótimos, alunos que são acompanhados pela família e tudo mais, mas tem o caso do aluno que está na escola porque não tem onde ficar, geralmente é a mãe que cria, é a tia, é a avó, sempre uma mulher, não tem aonde deixar, então deixa na escola. Tem aluno que vai para a escola porque não tem o que comer. Já aconteceu de faltar merenda, já aconteceu assim, de eu ouvir de colegas assim, que trabalhou em lugares mais com mais necessidades, né? Não vou citar nomes, que a criança ia para a escola de segunda a sexta, chegava lá alimentada, ficava, sabe, ativa, bonitinha, gordinha e tudo mais. Ficava em casa sábado e domingo, segunda-feira chegava desnutrida porque não tinha o que comer em casa. Então, juntou uma série de fatores. E hoje em dia, o aluno, sim, ele tem acesso ao Google, ele tem acesso a muito mais informação do que nós tínhamos. Nós, na nossa época, nós éramos obrigados a ir na biblioteca, pesquisar, tentar achar alguma coisa em revista. A gente era induzido muito mais a pesquisar, ficar folheando livro, catando, né? Sentar em grupo. Hoje em dia, não. Mas também tem o caso, sim, ele tem acesso a muita coisa, mas tu vai ver o aluno tá mexendo no celular, tá jogando joguinho. Tá no celular, tá escutando música, tá vendo vídeo. Aí tu pede para ele pesquisar alguma coisa no Google, ele não sabe pesquisar. Não tem um limite, né, de acesso, né? Não tem como limitar esse acesso à internet, que deveria ser uma coisa mais pensar num caso de como limitar e de ter só acesso a um tipo de material, de informação, mas é uma coisa a pensar muito, muito adiante, porque agora, o que temos agora é inteligência artificial e não sabemos até quando isso vai ser bom para todos nós. Será bom para um campo de trabalho, uma indústria, com certeza, mas para a educação é muito alarmante, né? A inteligência artificial para tudo, para a educação e também para a parte de arte, né? O que está acontecendo na educação com esse tipo de fazer trabalho escolar, né? Redações, pesquisas, o que está acontecendo? Assim, sempre aconteceu o problema do plágio. Desde a época que não existia Google nem nada, a pessoa chegava ali para fazer um trabalho com as suas palavras. A gente ficava com medo de resenhar, que a gente não... Né, resenha é uma coisa que é muito complicada, você tem que saber desenvolver aquilo ali. E até hoje, para quem segue uma linha mais acadêmica e tal, na hora de resenhar, tu fica, nossa, meu Deus do céu, como é que eu vou expressar o que eu estou entendendo, o que eu estudei, o que eu li ali, como é que eu vou expressar em palavras? E aí você acaba, né, no caso o aluno, que não é tão acostumado com resenha assim, ele acaba copiando, fazendo cópia. Eu já vi casos assim de colegas que pediram uma redação sobre um livro que o aluno leu, o aluno foi lá, pegou a orelha do livro e copiou o resumo do livro,
achando que a gente não ia perceber. No Mas caso do você... Google, É. não, no caso do Google, né? O aluno vai ali ver o site, quando eu vejo, eu percebo que está muito, sabe? Tá uma Uma escrita que cópia nem eu quase sei, perfeita. mas Uma cópia quase é perfeita. muito cheia de propriedade, que nem eu tenho essa propriedade. Eu vou lá, veja, Google. Eu falei que eu não quero Google, eu já expliquei, a gente já debateu na escola, a gente trabalhou sobre isso na sala de aula. Não tem necessidade de estar procurando no Google para poder me agradar. Não vai me agradar, vai tirar zero, ou vai levar uns descontos aí da nota. É aquela necessidade de o aluno aprender a pensar, Aprender a né? pensar. Aprender a pensar, Isso ele pensar. É isso que é legal, é, porque quando ele aprende a pensar, ir a produzir, ir programar e saber o que tá, ligar os pontos, aí ele não. É o que o Paulo Freire, ele debate isso, né? Ele defende isso na educação, e que é vista de forma muito distorcida no Brasil. O oprimido, ele tem que saber buscar caminhos para evitar a opressão. E, na verdade, o que vem para a gente de informação, um oprimido, seguir uma meritocracia e ser um influenciador, né? Vamos dizer assim, para não dizer opressor, que também pode isso. ser. E também Então, essa questão. fazendo decisões é que você aprende a fazer decisões, né? Você vai fazendo na prática, você vai aprender na prática. Não adianta também ler, decorar, restar. Você tem que praticar. E o aluno tem que, eu vejo que ele tem que expandir essa criatividade para ele aprender a tomar decisões melhores, né? É isso que a gente Exatamente. tem que aprender. Ele poder estudar para ter escolhas, não para ele ser induzido a Copiar. seguir aquilo ali que aquele trabalho ali por necessidade, né? E a questão da inteligência artificial. Então, já existe problema com inteligência artificial na escola. Já dei flagrante em aluno fazendo trabalho com o uso da inteligência artificial, fazendo roteiro, criação de peça de teatro, com tema pré-estabelecido, com exercícios teatrais, sabe, com trabalhos voltados para a criação de texto, com tudo direitinho, para eles pegarem a caixolinha e escrever, mas quando eu vejo, está lá, para a inteligência artificial. E já aconteceu de eu dar, né, a punição, eu não gosto nem de usar muito essa palavra, mas né, dar a correção necessária. Não pode, a criação é sua. Inteligência artificial, ela não tem que substituir, ela tem que auxiliar. E E as qual o papel pessoas não podem se basear escola? nisso. Qual o papel da escola de informar essa situação? Qual o papel da escola? O que a escola está fazendo para limitar esse uso de artificial inteligência entre os alunos? Sempre Tem algum? alertando, às vezes a ESNE fornece palestras sobre isso, a gente faz um dia atípico de aula, né? Tem aula até determinado horário, vamos assistir uma palestra sobre as regras da língua portuguesa, sobre inteligência artificial. Aí a gente baixa o telão, a escola que tem telão, e faz passa a palestra e tal, a coordenadora conversa, faz uma dinâmica com os alunos, e estamos conversados ali naquele momento. Agora a questão é a prática e como a gente vai conduzir isso em sala de aula. Tem muita coisa, assim, tem muita busca de interação, que não fique só naquela rotina, sala de aula, professor, sala de aula, sabe? E a gente busca sempre buscar essas coisas de fazer uma dinâmica diferente de trabalho, para que o aluno não fique, né, não fique assim, Tá, né? poxa, entediado, porque é uma geração também que não é muito adaptada a ficar parada no mesmo lugar, é uma geração que fica muito na tela do celular, então a atenção é muito voltada para o telencéfalo, não nas outras partes cerebrais, sabe? Alunos que já têm um grau de ansiedade, porque, né,
Quando a criança está ali, nossa, sabe, querendo descobrir um mundo, correndo para lá e para cá, o que, que o responsável faz? Vai lá, dá um celular para a criança parar quieta, ela ficar brincando, dar joguinho de videogame para a criança parar quieta e ficar jogando. E não pode, a criança ela tem que exercer a criatividade, ela tem que expandir a energia de várias maneiras. É. E o adulto ele tem que estar preparado para isso. A época da infância é a época de abertura de mão de muitas coisas, porque senão você vai acabar criando quem? Um zumbi? Uma criança cheia de questões emocionais para resolver? É uma bola de neve. Isso tem que acabar. Eu tenho a impressão, porque a informação está chegando tão rápido e todo dia é uma novidade, né? Na rede social, uma novidade na mídia. Então, eles estão acompanhando muito rápido. Nós não tivemos essa atividade toda com rede social, mas eles estão tendo, eles são muito mais rápidos na informação, nas coisas novas que estão chegando do que da nossa geração. E o que eu vejo também é essa parte da saúde mental, né? Porque isso também é, de uma forma ou de outra, uma forma positiva, que eles têm muita informação ali, né, virtualmente, rápido, na forma rápida, mas a saúde mental, como esses alunos estão hoje em dia atravessando essas fases, né, muito rápidas de novidades, de economia, vamos ficar rico ontem, né? Eu quero ficar com a beleza como aquela atriz, como aquela star, eu quero ser famoso, ou eu não gosto da minha vida. Como está a saúde mental dessas crianças hoje em dia na escola? Tem como você captar quem está com um problema, quem não está? Dá um pouquinho para a gente dessa insight, dessa informação da saúde mental das crianças. Hoje em dia tem muita quantidade e qualidade aqui para baixo. A gente tem que saber filtrar muito. Às vezes tu olha assim, nossa, a pessoa tem umas falas bacanas, é especializada em tal coisa e tal, daqui a pouco tu começa a ver uma crítica aqui, outra crítica ali, nós adultos, né? E vemos que o negócio não é bem por aí. É bom porque também não deixa a gente bitolado naquilo ali e ver que aquilo ali é a verdade, Sim. a verdade verdadeira. Sim. O adolescente, o jovem e até alguns adultos, eles não sabem filtrar muito isso. A televisão, ela mudou muito a forma dinâmica e didática de lidar com o espectador. Então, assim, tem coisas ali que, sabe, assustam, porque a televisão ela tenta andar junto com o que está em evidência na rede social, que são pessoas que estão ali influenciando muitas vezes coisas que, para mim, para você, para outras pessoas, não tem importância nenhuma. Então, são essas pessoas que estão ali em evidência sempre. Bom, a questão da gente ver laudo num aluno, a gente consegue ter noção disso, mas a gente não pode chegar para o responsável e falar, ele tem tal coisa. A gente precisa chegar e falar, olha, vai no psicólogo. A gente tenta induzir o responsável a dizer mesmo, ele precisa ir no psicólogo. Ou então, mãe, você não acha legal levar ele no terapeuta, no psicólogo? De repente, alguma questão que a criança tem, ela não está conseguindo expressar, sabe? Porque aqui na escola a gente já tentou de várias formas, a gente tem que ter muito jogo de cintura para não dizer que essa criança tem laudo, porque às vezes realmente não é o laudo. E só um neurologista, um psiquiatra, um psicólogo vão saber dizer. Para a gente é muito superficial, a gente consegue ver algumas coisas ali no desenvolvimento cognitivo, de como a criança escreve, como a criança desenvolve, como a criança se comporta, como a criança presta atenção, a gente pode suspeitar, mas a gente não pode concluir se a gente não tem a formação e os aparatos necessários para poder dar o laudo, né? Então, depois da pandemia também foi uma coisa muito punk, foi um apagar de incêndio atrás do outro, sabe? Muitas crianças se agredindo na escola, responsáveis chegando com traumas, problemas, e alunos que já estavam, assim, totalmente perdidos com
com desenvolvimento, porque não conseguiram acompanhar as aulas online. Foi uma coisa assim, foi uma época muito punk, sabe? Eu tive, assim, todo o conforto que eu queria ter, que eu tinha vontade de vivenciar dentro da minha casa, sabe? Consegui ajudar, consegui viver um mundo que eu queria viver e não tinha tempo. Mas eu não quero nunca mais passar por isso. Porque o que eu via, sabe? Eu peguei, assim, eu me peguei vários dias deitada no sofá, assim, encolhida, chorando, porque o que eu via na TV, as notícias que vinham, pessoas queridas se afetando, pessoas indo embora, umas coisas, assim, muito chocantes. E o que eu via também, assim, no desenvolvimento escolar, como é que estão os meus alunos, a gente sabia de informações, assim, de que, poxa, os alunos não têm, eles não têm Cultura, né? acesso. Para seguir Não, as aulas. eles não têm internet em casa, eles não têm computador, só tem o celular da mãe, mas a mãe está trabalhando fora, mesmo numa pandemia, Foi o e eles momento, só têm. a pandemia foi o momento que dividiu as águas, né? O que parecia lá embaixo firmeza, que não tinha nada acontecendo, foi quando explodiu e viu, gente, tem gente que não tem nem água em casa, como é que eles vão lavar as mãos? Não tinha nem o que Criança comer. energia, como é que ela ia estudar? E computador, quem tem computador? Quem tinha computador naquela época para estudar no telefone? Foi uma época que realmente dividiu as águas, mostrou a crise total, porque muita gente mostrou o que estava acontecendo na verdade, né? Que em comunidades não chegava água. Imagina a educação, imagina a internet, imagina, né, aquelas comunidades que tem pessoa que controla a energia, que controla a internet, que controla se você vai estudar, vai descer, vai subir. Foi realmente uma pandemia em todos os sentidos, né? Para todo mundo. Assim, na época eu procurava ficar dentro do meu mundinho, eu pensava só numa coisa, eu quero sair melhor do que eu entrei. Eu quero terminar essa pandemia viva, é claro, mas eu quero sair melhor e podendo oferecer o melhor. Era essa a preocupação que eu tinha também para não pirar. Mas eu parar para pensar nisso hoje em dia, nossa, assim, eu fico, sabe, a minha ansiedade, a minha crise de ansiedade chega a apertar o peito, porque, cara, foi uma coisa muito punk. A gente viveu assim, a gente sobreviveu, e vou te falar, Dani, a gente sobreviveu porque a gente teve uma chance de continuar aqui. N razões, né? Foram N razões. Quem Pessoas que tinham que quem cuidar. aprendeu a mensagem, aprendeu a mensagem. Era uma mensagem, né? Que quem aprendeu a Sim, mensagem continuou. Na verdade, foi isso. É assim. pode ter sido também, né? Cada caso é um caso, né? Mas eu, para mim, eu vi isso como uma nova chance para continuar aqui. Sabe? Também, mesma coisa, mesma coisa. Foi sim, porque a pandemia a gente nunca sabe quem vai passar, quem não vai passar. Então, realmente foi uma lição. Eu tiro como uma lição a pandemia. Mas, Dani, vou falar aqui, ó. Tem mais comentários. Denise Coutinho falando aqui, nessa época eu aprendi a pesquisar, pensar e até hoje eu gosto de ler, estudar e aprender. A Denise, ela é escritora, ela é Ah, maravilhosa, maravilha. adoro as coisas dela, eu vou dividir aqui o dia na nossa live. Agora temos a Cristiane Santos. Sou professora. O que eu observo é que o aluno não tem objetivo na vida e, portanto, não vê a escola como um instrumento de crescimento pessoal. Isso é verdade, sabe por quê? Eu lembro que naquela época, na década de 90, falava-se muito assim, para que escola você possa fazer dinheiro fazendo outra coisa, né? E isso foi uma programação, eu vejo hoje como programação. Tinha gente que falava assim, não vou para a escola não, eu vou estudar, eu vou trabalhar, vou fazer dinheiro. Para que escola? E eu acho que naquela época a propaganda era essa. A escola, muita gente falava, eu não dava valor à escola e preferia trabalhar ou então matar a aula. Então eu acho que esse pensamento já vem de anos atrás, né? Os alunos continuam caindo nesse erro de não valorizar tanto a escola porque não sabe o valor que tem, né, da escola, porque a propaganda ou o que falam ou os pais às vezes não teve aquele estudo, né? São poucos os pais que incentivam, né? Muitos deles não têm
aquela a estrutura de incentivar, né, que tem que trabalhar muito cedo e não sabe o valor que tem para o futuro. Então, esse tipo de pensamento, de comportamento, né, é o que, na minha opinião, é que tem que ser avaliado como pode inserir, né, motivar essas crianças a continuar na escola, a aprender como tirar o melhor da escola para o seu futuro, porque, como você falou no começo, né, a escola, a faculdade, na época da colônia, era para os nobres, para os ricos, né, e a escola pública era para os pobres, para servir. Você aprendia o básico, a ler, escrever, fazer matemática para servir. Então, isso ainda continua se perpetuando e essa bola de neve continua e eu penso hoje em dia, eu morando aqui em Los Angeles, vendo aí no Brasil, eu falo, gente, é toda uma estrutura que tem que ser mudada, né? É uma consciência interna, uma consciência de padrões, de pensamentos, de como você vai passar para esses jovens a importância de ler, de estudar, de pensar, daí você vai conseguir escolher quem? O seu governante. Você vai saber ver quem está falando a verdade, quem não está falando a verdade, o que é certo e o que é errado. Da escola, né? A escola é a nossa base de tudo. É o trabalho do senso crítico. A gente, assim, a escola veio muito de uma ideia de decorar para passar de ano, tirar nota boa para passar de ano. Mas, assim, desenvolver temas, opinar, isso ainda é uma coisa muito complicada e, às vezes, isso não funciona em sala de Decorar aula. é o quê? É uma obediência, né? É você decorar e responder o que te perguntaram. Para mim, decorar é uma obediência. Você decora o que aconteceu. Porque eu escrevi para você repetir o que eu escrevi para você repetir. Na verdade, é isso que é uma. Agora, pensar, né? Pegar os textos e elaborar uma resposta, isso é muito mais gostoso quando a gente aprende a fazer. Eu confesso, eu não sabia. Quando eu comecei a aprender, foi diferente. Se tu for ver bem, assim, dentro do cinema, da diversão, histórias contadas dentro de uma escola sempre tem aquele professor vilão, aquele aluno que tá dando o jeitinho dele para tirar vantagem para passar de ano, sabe? Os bullying, isso nos anos 70, 80 era muito comum, principalmente nos anos 80 era muito comum os filmes assim, contando, né? O aluno que é esperto é o que passa de ano, levando a vida doidada, o cara que usou a internet lá para burlar os documentos da escola. E é glorificado, né? Glorificado. Fez errado. Não, é um filme muito engraçado. Eu adorava esse filme, sempre gostei, assim. É um filme engraçado, mas se você for ver bem, né? Poxa, aí quando viram que a escola estava começando a degringolar, por quê? Porque as famílias já não estavam mais com a mesma formação, já estava havendo um número maior de divórcios. A mulher estava saindo de casa também para trabalhar e não só para criar os filhos. E aí começaram a fazer os filmes o quê? Com a temática de quê? Professores salvadores da sociedade. Mudança de hábito. Ao Mestre com Carinha, anos 60, no final de anos 70, que é um professor que segue, ele não é professor, ele é sacerdote. Ele vai na frente. Ele revoluciona toda uma escola, uma instituição que era assim, né? Maravilhoso. Então, ele é tratado como o salvador da pátria, o salvador daquela comunidade escolar ali, porque não tinha mais jeito. Não. E outros filmes também. Então, assim, a forma como o professor é visto, inclusive alguns colegas também acabam seguindo por esse caminho, eu também já segui, né? São as nossas tentativas, os nossos erros, acertos, altos e baixos. A gente acaba seguindo uma linha assim, tipo, eu preciso transformar, eu preciso acordar, despertar. E uma coisa que eu já ouvi de diretoras é falar, Daniela, não adianta você querer mudar eles porque eles não vão mudar. Então a gente tem que achar o caminho,
para fazer com que eles se encontrem, entendam que determinados comportamentos, determinadas formas de encarar a sociedade não combinam Então, com o que a vida oferece aqui fora. Eu canso de falar isso para eles. esse é o papel do exemplo da mídia, ou de nós, né? De dar bons exemplos ou ou criar ou levantar pessoas com bons exemplos para que eles sigam, porque a gente é movido de exemplo, né? E eu vejo que os exemplos agora está começando a contar mais pessoas que estudaram, têm histórias maravilhosas de superação, e está começando a contar mais e mais. E eles estão tendo o quê? Vez de fala, né? Eles estão indo na mídia falar da sua história, e essas histórias está mexendo com muita gente, né? Eu vejo que muita gente começa a já virar, né, e olhar com outros olhos para essas pessoas que são heróis, né, sem capas e com histórias maravilhosas de superação. E nós temos que ter mais gente assim e pessoas que possam dar mais exemplos e falar. Voz de fala, vez de fala, o lugar para você se expressar e falar, olha, é isso aqui, isso que é normal, não é aquilo que é normal, é isso que tem que ser normalizado agora. São pessoas que levaram a educação como assim, meio que parafraseando, né? A maior arma de libertação, que é o que Paulo Freire fala. É. E assim, por exemplo, Daniela, levei isso muito, muito a sério também. Não estava bem ali, tinha aquele problema, não tenho o que preciso em mãos, então eu vou sentar, vou ler um livro. Não tinha o trabalho de animação de festa para fazer, que eu fiquei muito tempo trabalhando com animação de festas, depois de formada. Não vai ter trabalho para o final de semana. Vou sentar, vou ler, vou devorar um livro de 500 páginas. Isso numa época que não existia tanta informação assim. Internet, online, a nossa disposição 24 horas por dia era artigo de luxo. Porque você, até mesmo para entrar na banda larga, era mais barato você entrar depois da meia-noite. Então, tu era induzido a ficar, né? Você não tinha nada para fazer, não tinha dinheiro para sair, não tinha, né? Não tinha outras coisas para fazer. Você já fez o que você tinha que fazer, deixar currículo, de tentar trabalho, de fazer outras coisas. Então, vou fazer o quê? Vou ler um livro. E eu devorava um livro de 500 páginas, brincando em uma semana. Mas você desde muito nova, você lia bastante, que eu lembro. Eu lembro que eu ficava admirada como você lia. Eu ficava admirada. A admiração é mútua. Você contava histórias e ficou assim, uau! Olha só, não cortando o tempo aqui. GM Rosette está aqui, a live, muito obrigada. Free Fire, obrigada. Vivian está falando aqui, maravilhosa live, amiga. A Vivian, Rafael Braga. A Vivian, Dani, é minha amiga de muito tempo. Você já deve ter esbarrado com ela. Ela mora em Maryland. Ela está fazendo psicanálise, faculdade de psicanálise. Eu até falei isso contigo. Numa faculdade que foi opinião. Vamos nos conectar, Vivian. Vamos nos conectar. Vou amar falar com você. Ela está fazendo. Então, a faculdade dela tem uma filial nos Estados Unidos. É aqui, se eu não me engano, tem aqui no Brasil e tem aí. De repente, tem umas coisas legais para você também. Legal, maravilha. E aqui, agora temos aqui a Cristiane Santos. Pois é, a escola precisa saber lidar com esses alunos do século XXI. A escola parou no século XIX, é verdade, né? Verdade. Isso foi minha colega. Gemo Rosette. A Dani é uma heroína. Como professora, passa por poucas e boas em sala de aula. Não é fácil ser professora no Brasil. Concordo, ela é uma heroína mesmo. Hoje, para ser professor, você tem que gostar mesmo do que faz. Muita gente entra com a ilusão de que, poxa, encontrei e não aguenta. Não é mais estabilidade que segura, não. Eu ia falar isso. Então, o que mudou entre a sua expectativa e realidade do ensino fundamental? Eu posso dizer que é preocupante. Por quê? Porque, por conta da pandemia, muitos alunos passaram de ano automaticamente
sem ter a devida formação. Então, principalmente os professores de história não, de matemática, de língua portuguesa, tiveram que voltar muito a matéria para trás, nos anos anteriores, para poder fazer o aluno conseguir acompanhar. E já tive casos de aluno, desculpa, de nono ano, que foi para o ensino médio sem saber ler. Mas, assim, são alunos que têm problema de laudo, que não é, a família não aceita, problema de familiar também, né? Então, assim, a gente chega a um ponto de ter que aprovar um aluno desses, porque antes ele ter um diploma de ensino fundamental, do que simplesmente ele desistir, repetir de ano e desistir de Vai estudar, embora da porque não escola, né? consegue, Vai embora da não, escola, né? não É. consegue. E o certo seria ter uma aula de recursos, né? Uma educação voltada para ele. O que eu defendo muito também é o estilo de escola. A gente está muito ligada na montessoriana. É verdade. E eu acho que nem sempre, nem toda a comunidade ou perfil de aluno está nesse perfil para estudar. Poderia ser uma Hoje em escola. dia, eu vejo escolas na Europa que vão pela vocação Eu do aluno, né? A eu já acho vocação. Eu já acho um pouco cruel, porque assim, o aluno ele é bom em matemática, então ele vai estudar para ser arquiteto, para trabalhar com exatas. Esse aluno que não é bom de matemática, mas e aí? A pessoa pode desenvolver isso ao longo dos estudos, mas eu digo assim, formas de estudar, sabe? Tipo uma escola ponte, que é uma escola que não tem os anos separadinhos como costuma ser. O aluno faz até a lição de casa dentro da escola, vai para casa só para encontrar com a família, jantar e dormir, É isso. sabe? Os brisolões, que eram ótimos, que foi criado pelo Anísio Teixeira. O aluno estudava de manhã, passava o dia inteiro estudando de manhã, e à tarde praticava natação, atletismo, aprendia a fazer outras coisas, ficava até a hora do responsável aparecer para levar para casa. Isso faz muita falta. É um Hoje em dia, projeto que é um bom projeto, né? Mas é, que foi marginalizado, né? infelizmente. Foi E hoje em dia, desvalorizado porque só o pobre que tinha brisolão. Se fizesse uma coisa que era para todo mundo, né? Igualmente, e sofreu muita marginalização naquela época. Então, tinha muita gente que tinha vergonha, né? A natalidade é muito cruel. E não, assim, teve essa questão, né? O aluno não tem disciplina, então vai para um brisolão. Eu lembro dessa história agora. Mas a questão maior foi quando o Darcy Ribeiro perdeu a eleição aqui no Rio, né? aí acabou com tudo. Aí Sim. acabou, porque o governo que entrou era contra o sistema de brisolão. Isso mesmo. Então, aqui tem aqui, ó, Denise Coutinho perguntando no inbox. Hoje em dia é difícil incentivar o jovem a ler. É tão importante para a nossa educação e formação? Concordo, nós concordamos. Por isso que estamos com essa live aqui, Denise, de conversar sobre como é importante ter heróis como a Dani, como você, de incentivar e também dar bons exemplos, porque nós vivemos de exemplos, né? Se você falar que aquele cara ganhou roubando e ele tá com carrão, viagem, o que vai acontecer? As crianças vão ter como ponto de referência, de exemplo, aquilo que é o bom, né? O assim que se vence. E a gente tem que começar a criar bons exemplos, heróis, pessoas como nós, né? Comuns, né? Nós somos celebridades, né? Nós somos pessoas comuns e passando essas experiências para outras pessoas, para pessoas que não têm aquele acesso, né, à informação, porque muita coisa na mídia hoje em dia é moldada, né? Ou você vai em outros podcasts de informação, também tudo muito programado. E aqui eu quero falar o que todo mundo fala, todo mundo pensa, o que a gente tem para dividir, né? E a Dani realmente é uma heroína, eu conheço de muitos anos. E Você também é. Dani, mudando um pouquinho essa parte da educação, vamos falar de arte, né? Sim, Porque você é muito voltada para a arte.
espiritualidade, né? E você usa um pouco da arte na sua educação, que é uma coisa fantástica, que você fica mais sensível, né? Às pessoas, você consegue captar mais o problema e saber moldar, né? Passar como você vai ajudar essas crianças. E a arte foi uma coisa que te incentivou muito, né? Te levou para outros ares. Me explica o que você está fazendo agora na parte da arte. Eu não paro de estudar. Eu acho que o artista ele não pode parar de estudar. Como eu trabalho muito com a voz e quero sempre expandir o meu horizonte como artista, estou estudando dublagem, já tem um tempinho. Aí eu, assim, parei na pandemia, fiquei estudando mais o teatro durante a pandemia. Logo um pouquinho depois da pandemia, fiquei estudando mais técnicas teatrais e depois voltei para a dublagem. Para trabalhar a voz também, para ter, né, essa consciência vocal, porque mesmo estando no microfone, muitas vezes há o desgaste da voz. Os alunos são muito, eles conversam muito. Como eu disse, eles são crianças e adolescentes que já têm, a maioria ali, um grau de ansiedade. Eles não conseguem ficar em sala de aula focados por muito tempo em uma coisa só. Isso é uma forma, assim, de uma maioria. Então, é um tanto desgastante. Tem também a questão da fusão de realidades também, que até a gente conseguir achar o eixo para conseguir chegar a uma comunicação de forma mais conjunta, entender por que um aluno fala na agressividade, por que um aluno grita quando você vai falar normalmente com ele, por que um aluno te responde quando você chama a atenção, é um caminho árduo, sabe? É um tempo de experiência, tem que ter abertura, muito trabalho psicológico para entender que o aluno nem sempre te xinga porque ele quis tirar É uma onda você, contigo, né? Não é você, né? Alguma coisa que que vem, né, de vem de trás, dentro né? dele. É a Você, forma dele eu, reagir, é, é a forma você não é a pessoa que ele quer atingir, mas alguma coisa o atingiu para chegar naquele estado emocional, exatamente. naquele comportamento. Esse estudo que a gente tem que começar a fazer, né? É entender, compreender por que chegou até aquele ponto, né? Como eu vejo aqui, esses alunos que vêm aqui são violentos, fazem o que fazem, né? Acabam em várias calamidades. Mas o que chegou aquele aluno chegar até ali? Por que não fazer uma triagem, né? Conhecer aquele aluno e estar ali seguindo, né? Acompanhando aquele aluno, aquela família, o que está acontecendo, para não chegar até o ponto final que a gente sabe que é muito triste para todos. Não é só uma pessoa que sofre a violência, mas toda uma comunidade, uma escola. É, Por que fazer um processo desse de estudar, né? Ver aquele aluno que está com problema? Por que o Estado deixa, né? Foge. E eu sei que muitos agentes sociais, né? Hoje em dia no Brasil está sendo forte, tem muita instituições e ONGs, mas ainda falta muito ser feito de ajudar a acompanhar essas crianças que precisam de acompanhamento. nós ainda vivemos num sistema governamental que negociou com o fim da ditadura militar, entendeu? Então, é um governo neoliberal, é um governo que não aceita o Estado máximo, o Estado mínimo. Não é questão, assim, de eu ser de esquerda ou de centro-esquerda, é uma questão analítica política. Porque se o liberalismo realmente fizesse esse trabalho de dar igualdade de direitos a todos, não teria muito o que reclamar, mas infelizmente isso na prática não existe. Existe muito jogo de interesses, assim, de querer tirar vantagem mesmo, sabe? São 4 anos, 8 anos de governo, que seja de governo, vamos aproveitar para captar o máximo ali. E o que acontece? Não há o investimento necessário, que é, por direito constitucional, nas políticas de base, E educação, saúde, a segurança. dignidade, o básico, eu falo, é a dignidade
da Dignidade. pessoa, do cidadão, a dignidade, a saúde, a educação, a moradia, né, o trabalho, né, a alimentação. É o básico. Eu acho que o básico, né, e isso tudo é tirado, né, é contado. Você vai, é assim, é uma coisa que eu vejo, que eu ouço muito. Sempre foi assim, para que mudar? O povo está acostumado. É. Dá o mínimo. Toma água O e mínimo, circo. porque assim foi. Oi? Toma água e circo. Pronto. Exatamente. Futebol é o ópio do povo. Novela é o Exatamente. ópio do povo. Exatamente. Eu vou ser o salvador na próxima eleição, então deixa assim, É. tá? Porque o sistema tem que rodar desse jeito. E será assim um dia. Eu já vi muita gente jovem hoje em dia que está aí na política, né? E que estão nesse pensamento, tem que mudar, é a dignidade, é o básico, tem que, mas ainda essa camada pesada, né, de ainda tá ainda tentando frear muita coisa, mas eu tenho certeza que gente vai chegar, muita gente nova vai chegar para fazer muitas mudanças ainda. Eu tenho certeza absoluta que Amém. nós estamos começando a despertar esse ponto aí né, da educação, da política, da dignidade do nosso povo, das crianças, né? É o que nós temos que criar hoje em dia, é enfatizar toda a educação para daqui a 50 anos termos bons líderes no nosso Brasil. Assim espero, porque do jeito que tá, sabe? Eu costumo dizer o seguinte, inclusive para os meus alunos, eu falei, vocês sabem de cor e salteado ECA até os direitos e os deveres. É. Inclusive inclui o dever de casa. E essas crianças, elas têm a obrigação de fazer o dever, mas monitorada por quem? Nós temos que Uhum. ir até a casa delas para poder falar, fulaninho, faz o dever de casa. É o que está acontecendo aqui, ó. Tem gente falando aqui, Entendeu? ó. A Cristiane É. falou, eu também estou amando esse bate-papo. Muito obrigada! A Samar falou, você acha que os pais deveriam incentivar os filhos a estudar? Com certeza, ele Devem. acabou de falar isso. Deve, é o papel deles. Papel deles. Será que os pais não deixam a responsabilidade toda para os professores? Alguns sim, Deixam. né, que eles não têm nem estrutura para eles. É triste falar, mas pela realidade, né, que muitos pais passam, eles não têm uma estrutura para dar estrutura. Não é estrutura, é estrutura mental, Mental, né? principalmente, estrutural. Alguns filhos estão na escola por uma questão de formalidade, porque se pudesse, se não fosse uma coisa passível de perder a guarda da criança estaria ajudando a família, Foi o varrendo, que eu falei, ó. entendeu? Trabalhando, não estudando, trabalhando, né? Não, exatamente, já tive aluno que desistiu de estudar, não quero estudar, vou ajudar meu pai na barraquinha de cachorro-quente, e foi trabalhar na barraquinha de cachorro-quente. Viu? Não precisava estudar para estar na barraquinha de cachorro-quente. Mas Já sabia ler, contar, fazer, contar troco, contar dinheiro, entendeu? E já teve caso também, não fui eu, foi uma colega minha, ela deu lição de casa, numa apostila, ó, para fazer a apostila da lição tal até lição tal, entregar na próxima semana. Deu uma fila de aluno que não fez. Ela chamou os responsáveis dessa fila de alunos. Sabe qual foi a maior frase que ela ouviu? E você acha que eu vou parar para ver o que o meu filho tem que fazer em casa? Eu tenho mais o que fazer. Mas essa realidade não foi porque há 30 anos atrás, 40, falavam para esses pais que foram crianças um dia, vai estudar e não vai trabalhar? Não é essa a realidade? Porque eu lembro que o que na sala de aula, né, era enfatizado pelos alunos, era assim, matar a aula, né, pular o muro, matar a aula, pular o muro. Eu sou esperto. Quem vai ficar na escola, não é a pessoa esperta. Então, acho que a esperteza, a inteligência, né, tem um balanço aí muito grande, porque o que é uma esperteza? O que é inteligência? Qual o valor, né? Os valores que eles dão, os pais dão, foram os valores que eles receberam no passado, né?
E para mudar essa consciência é complicado, né? Porque eles continuam perpetuando, passando de geração a geração. O que assim, o que a gente faz muito como análise lá na escola que eu trabalho, numa das escolas que eu trabalho, é o seguinte: os alunos de agora vieram de uma geração de pais que começaram a passar pela aprovação automática. Isso foi lá para os anos de 96, 95, que o futebol brasileiro também começou a crescer. Aí jogador de futebol começou a fazer, a ostentar, a mostrar, sabe, jogo de Não futebol. preciso E nem estudar porque eu sou jogador, ou ouvia. pagodeiro, ou músico, ou dançarina, ou esses valores que a gente foi vendo nesses exemplos, e para que estudar, né? Mas olha só, o dançarino, o bailarino, eles têm que estudar muito. Ele tem que saber por que que ele está dançando na ponta do pé. Eu não estou falando desse Você tem bailarino, estou falando que- do dançarino, Ah, sim. do TikTok, do TikTok. Eu não Ah, estou falando ah, desses bares, tá. entendeu? Naquela época não existia o TikTok. Eu tô falando daquela época Mas lá. naquela Então, época assim, eu tinha, não, tinha o axé, tinha uma tinha o axé. pagode. Naquela época tinha outras coisas que a gente ficava seguindo lá, que achava, né, que dançar os concursos, né, tinha, sabe, que falava assim, a fulana ganha não sei quantos E milhões, não sabe falar. né? São consequências né, dessa defasagem escolar. Acontecia muita evasão escolar por conta da reprovação, então, por pressões internacionais também, tiveram que implantar essa questão da aprovação automática. No começo, teve uma época que o aluno tirava acima de. A média mínima para passar passou a ser 4, aí depois o aluno não, o aluno. Né, aí depois veio o conceito global, que eu acho um conceito mais justo para aprovação, mas infelizmente a geração de agora não é como a nossa, que a Não, gente estudava para se dizer assim, vai estudar para ser alguém na vida. Você não ouvia isso? via, muito, Para ser alguém na muito, vida o muito. quê? Ter uma formação, ter um estudo melhor do que os pais e tudo mais. Hoje em dia, você dizer que você ser alguém na vida, você já é alguém na vida. Mas assim, na nossa época, ser alguém na vida era ter uma carreira, ter uma autonomia financeira, ter uma autonomia de escolha. E por isso que a gente estudava, a gente era constantemente cobrado. Hoje, infelizmente, por essas questões, principalmente familiares, às vezes os familiares não têm. Quando eu paro para ouvir o responsável sobre o que está acontecendo, por que, que o aluno está se comportando daquela maneira, são histórias terríveis, assim. São histórias de arrepiar mesmo, sabe? O pai abandonou, eu fugi com meu filho do pai, eu estou em medida protetiva, aí eu tenho um problema psicológico, não estou conseguindo comprar o remédio. Tem, assim, umas coisas assim, até mais punks do que isso, sabe? De coisas assim que se eu falar no Instagram vai derrubar. Mas você imagina que seja, né? Imagino. Não, totalmente. Gente, a luz aqui tá batendo aqui, ó, no computador. Eu tô tentando bater a luz. É, A luz porque tá assim, também batendo na nossa época, Dani, não existia a informação como existe hoje, aqui. sabe? A gente era orientada a ouvir o que a gente não gostava de ouvir, a baixar a cabeça para respeitar os mais velhos. E passávamos por abusos também, vários Muito, tipos de abusos, você sabe, muito. muitos abusos. E hoje a geração de hoje não, a geração de hoje já sabe mais, já tem mais informação sobre isso, sabe? Então, assim, bate de frente, por quê? Porque você foi ensinado, não, tem que, eu aprendi desde o começo que eu tenho que respeitar os mais velhos, e que, sim, respeitar os mais velhos, mas os mais velhos têm que respeitar também. É Eu isso jamais mesmo. vou xingar um aluno, jamais vou desrespeitar um aluno. Agora, também sou ser humano. O aluno, Verdade. quando entra numa de extrapolar, né, você tem que buscar muito trabalho espiritual, psicológico, para poder ter o jogo de cintura e dar um basta naquele comportamento ali. E em muitos casos você cansa, porque vai de um caso para o outro, para o outro, para o outro, chega uma hora de um determinado horário do dia, ou né, época de ano, que você já está ali, já saturado, tentando apagar incêndio
tempo inteiro e não, sabe, o incêndio só se alastra e você não consegue. Também tem muito essa questão do desamparo também, sabe? Nós somos muito cobrados, mas assim, não temos o suporte necessário. Por exemplo, no CIEPs, os CIEPs ainda não são refrigerados, não tem ar-condicionado. E muita gente sai do CIEP porque não aguenta trabalhar assim, porque o aluno não aproveita, o professor não aproveita. O aluno está acostumado a, a ver pessoas que nunca tiveram uma escola de artes na vida, uma escola formal de artes, uma Maria Leneva, como você teve, uma UFRJ, como eu tive, cursos de teatro e tudo mais, ali fazendo coisas que nem sempre é arte, é simplesmente uma manifestação criativa, e nossa, o cara bomba por isso. E aí você vai ensinar para o aluno Van Gogh. Por que Van Gogh desenhou isso? Van Gogh foi um artista que foi reconhecido só depois que ele morreu, porque ele deixou cartas. Que século? Quando? Ah, não, eu estou aqui hoje. Não, não vale. Para mim, isso não vale. Não tem. Aí você ensina técnicas teatrais, tipos de palco e tudo mais. Eu não falo assim, coisa que eu mais ouvi no começo, eu não vou ser ator, por que eu tenho que aprender isso? Aí eu fui buscando caminhos, olha, para você, por exemplo, quem quer fazer faculdade de Direito aqui? Levantavam a mão, falei, você sabia que para ir num tribunal, para você ser um promotor de justiça, para você se posicionar perante o juiz, você tem que ter uma consciência corporal boa, você tem que saber se posicionar de forma que você seja ouvido e atuar. E atuar. Convencer. O cara pode estar totalmente errado, mas você tem que convencer que o cara é inocente. E como é que você vai convencer isso? Vai ser só com direito? Não, não vai ser só com direito. A faculdade não ensina tudo que a gente tem que aprender É verdade. em poucos anos. A gente aprende muito levando os baques da vida, apanhando, sabe? Então, assim, a arte, a educação, ela trabalha muito isso. No caso, eu trabalho agora com a arte terapia também, eu trabalho muito a busca existencial de cada aluno, o que o aluno tem para expressar de dentro de si para fora, e ali compreender, e ali eu conseguir conduzir a aula de forma que o aluno se sinta confortável, sabe? Porque muitas vezes é exatamente isso, o que você abordou. O aluno precisa ser escutado também. E muitas vezes ele chega com aquelas, acho que foi a Cris que falou isso também, ele tem, o aluno ele chega com muitas questões que no ciclo familiar ele não consegue resolver. Não. E aí a escola vai lá, mais uma vez, né, pegando, sendo uma ponte para ele encontrar um caminho ali, para ele conseguir se achar, nem que seja numa psicoterapia, um psicanalista, sabe? E essa quebra também sobre a saúde mental ainda é muito recente. As pessoas falam para você, você precisa de um psiquiatra, nem de psicólogo, achando que aquilo ali é uma mas não tá. E é uma busca tão essencial quanto você ir num ginecologista, você ir num gastro. Ainda existe muito isso. Se você falar que para um aluno que ele precisa de um psicólogo, está arriscado de você responder um processo por isso. Verdade. Entendeu? Então, eu trabalho muito essa questão com eles, a questão existencial, a educação para a vida, sabe? Essa coisa mais terapêutica. Porque depois da pós-pandemia, as coisas mudaram. E, assim, eu estou englobando aos poucos o que eu ensinava antes, que era uma coisa maçante, teatro. Não, hoje em dia o teatro, ele é mais trabalhado, o meu teatro, ele é mais trabalhado para o lado, assim, da superação. Tem alunos que estão na dinâmica de grupo comigo, né, fazendo aqueles exercícios em roda, começa a chorar, começa a se tremer todo. Calma, você vai conseguir. Seguinte, ok? Aí daqui a pouco o criança está fazendo uma coisa ali que, sabe, ele se destacou e nem sentiu. Eu sei. A arte é uma superação, ela é um caminho para muitas outras partes da vida. Eu estou me encontrando na psicologia, você está se encontrando na ciência política, eu também me encontrei na política, porque o artista ele é um porta-voz político, ele é um porta-voz do povo. Então não tem
como nós estudarmos a vida inteira somente a arte, ficar estudando só, nossa, vou desenvolver os Stanislavski, o Michael Chekhov aqui, eu vou desenvolver um Laban aqui, não tem Tudo como passar a vida toda só nisso. é tudo Tudo. ligado, tudo ligado, tudo ligado. Então estamos aqui, ó. Tem aqui a Denise falando: amo esse debate de educação, precisamos tocar esse assunto tão importante para a sociedade. A Cristiane está falando aqui. É sobre isso. O aluno não vê o objetivo em estudar o que está estudando, perdendo totalmente o interesse em estar na escola. Evasão escolar está aí comprovando, eu sempre achei, a arte salva, realmente, a arte salva. Palmas para a arte! Palmas para os artistas! Palmas para nós, artistas da vida! Né? Que nós temos que dar nossas cambalhotas para sobreviver nesse mundo tão desigual, não? Então a gente tem que fazer muita força para ter muita mudança ainda. Eu tenho certeza que a nossa geração ainda vai conseguir muita coisa. Palmas! Não, é assim, a arte, a arte sempre foi essa fuga, né? Que nós temos de expressar o que nós estamos sentindo e às vezes por palavras não resolve. Quantas músicas lindíssimas saíram aí, de dor de cotovelo, tem aquela música do Chico Buarque, que é Ó Pedaço de Mim, que é linda essa música. Foi feita em homenagem. Aqui, palmas! Estou amando, todo mundo participando, tá muito boa, Dani. Eu estou amando essa conversa toda. Também. Eu acho que tá muito legal. O dia todo para conversar sobre educação, sobre política, sobre arte, porque é tão gostoso conversar e desenvolver uma conversa gostosa e dividir, né? Porque tá todo mundo participando e dá para ver que as pessoas estão pensando iguais. O pessoal tá chegando a um determinado momento que tem que ter essa mudança, a gente tem que começar a conversar, falar, dar voz para quem está ali, né, no meio, não aqueles que estão lá em cima fazendo as leis, mas a quem está vivendo aquele momento que sabe o que tem que ser mudado, porque não adianta a gente falar com quem está lá em cima, falar, tem que mudar isso, eles não, você está falando outra língua com eles, porque eles não estão vivendo, eles não têm aquela vivência da mudança, de o que tem que ser mudado. O Martinelli está falando aqui, a arte transforma e modifica o ser. O Juanios está aqui. E a Aurice também voltou. Oi, Aurice, Olá. Tudo bem? Ela está aqui nos minha amiga Aurice. Ela está sempre nas lives, estamos falando de educação, Aurice. E aqui, Dani, então me fala um pouquinho aqui. Qual foi a sua maior conquista profissional, né? Na arte ou na educação? O que você sentiu assim que você conquistou, que fez parte, isso vai fazer parte dessa história, que te fez um bem tremendo? Que foi a sua maior conquista nessa profissão? Ter conseguido entrar num concurso, mesmo tendo a formação em dança. Eu fiz bacharelado em dança na UFRJ e depois fiz licenciatura, complementação pedagógica na Cândido Mendes. E eu já tinha um pé no teatro, mas faltava eu estudar um pouco mais aprofundadamente no teatro, e durante a faculdade eu fiz preparatório para o Martins Pena, na FATEC de Quintino. Eu tinha um sonho de estudar no Martins Pena, mas depois eu vi que algumas coisas que eu podia aprender no Martins Pena eu já estava aprendendo lá, e puxei disciplinas na faculdade. Então eu supri essa vontade de estudar no Martins Pena. Uau. Que é uma escola de teatro maravilhosa, super indico. Quem me dera podido ter tido essa escola como berço, mas eu tive outras escolas boas, como o Teatro de Lona e o Centro Cultural da UERJ, que me ensinaram muito. Tive outros lugares, né? O artista, ele trabalha muito, vive muito de buscas. Depois eu fui para o Centro do Teatro do Oprimido, fui me especializar em teatro do oprimido lá, que é um teatro político, que é tipo de teatro que super funciona em sala de aula. Então, enfim, né? É um teatro social. Com eles, né? Tirar deles o melhor, dos estudantes o melhor, para se expressar. E eu acho, na minha opinião, os meus melhores professores que eu tive na minha vida foi os que até hoje eu uso como exemplo no meu dia a dia. Eu lembro
do que eles falavam. Até hoje eu lembro que eles falavam, de umas frases, umas coisas que eles botavam, como se estivesse macetando na sua cabeça. Você tem que ser assim, faz isso, né? Abre sua mente. E até hoje eu levo os professores comigo. Eu lembro, e é muito marcante. Um professor é muito importante na vida de um aluno. A importância daquela figura ali na sua frente, te dando as informações e abrindo, né, o leque do mundo, é tão importante. A valorização do professor, porque até hoje eu levo o que eles me passaram, né? E foi muito importante. Além da figura, né, dos pais, né, nosso núcleo familiar, o professor é aquele que está com você 5 dias na semana, né? Às vezes é o mês na infância, no jardim da infância, no primeiro ano e quarto ano, ele está ali com você 4, 5 horas por dia, né? Aquela figura que você vai carregar para a vida toda. E é importante estar bem preparado. Ele também tem uma boa psicologia, ele saber se expressar e também gostar do que ele faz, porque se não gostar do que ele faz, esquece, né? Ele vai se torturar e o aluno também. Exatamente. Não, eu estava falando sobre o reflexo da arte na nossa vida, né? Eu estava falando de uma música do Chico Buarque, O Pedaço de Mim. Pelo que eu andei lendo, ele fez essa música em homenagem a Zuzu Angel, que depois que perdeu o filho, o Stuart, para a ditadura militar, ela passou a expressar isso nas suas roupas, que também a moda também é uma arte. Forma de expressão, né, mais visual, é Exatamente. uma visual, isso. Ó, o Marcelo está falando aqui, Martins Pena é uma das mais antigas da Obrigada. América Latina, verdade, né? Parabéns. Palmas. Denise falando, a educação ajudou a escrever e aprofundar na arte e viva a arte. Parabéns! E vocês duas são exemplos de educação e arte, parabéns. Muito obrigada, Denise. Obrigada. Dani, obrigada. Não sei se deixar, vamos fazer até daqui a mais meia hora, ficar 2 horas de live. Tá uma delícia falar com você, conversar, dividir tudo isso e aprender tanto com você, que você se aprofundou na arte, na educação. Eu sei que você dá seu coração, você é uma pessoa intensa, né, em tudo que faz. Você também é. Eu admiro muito você, sua trajetória, né? Não, porque não é fácil, nós sabemos, né? Mulher, né? Empoderada, né? Inteligente, né? Tem a sua voz, né? Fala o que pensa, não tá nem aí. E queremos mais pessoas assim como você em todos os campos, né? Da indústria, educação, em tudo. E o Paulo falou assim, Dani, saudades das Danis. Obrigada, Paulo. Ai, meu Deus. Eu sou péssima fisionomista, né, Dani? Então, assim, eu tô tomando um complexo vitamínico agora, eu acho que tá melhorando a minha memória. Mas, cara, Dani, eu tava lá no SATED, isso foi antes da pandemia. Eu ouvi a voz assim, o quê? Não acredito. Eu fiquei uma meia hora olhando para a pessoa. Não acredito. Quem era? Martinelli. Martinelli, querido. Maravilha. Dani, para encerrar nossa maravilhosa live, entrevista, que foi muito gostoso conversar com você, me conta, o que é o sucesso para você? Fazer o que gosta, com gosto, porque sucesso é diferente de ser bem-sucedido. Sim. Né? Então, o sucesso é estar feliz fazendo o que você gosta e dando a sua dedicação, coração, para aquilo ali que você se propôs a fazer e ser útil socialmente. Maravilha. É você ultrapassar os seus limites e ter aquela satisfação que eu fiz, né? Que isso é gostoso, isso é uma sensação tão deliciosa que em poucos momentos
vive isso, porque é uma trajetória muito grande, com vários caminhos, várias pedras, né? Várias pessoas querendo te prejudicar, mas de você saber que você pode vencer aqueles obstáculos que colocaram para você ali, é maravilhoso. A sensação é muito boa mesmo. E olha, para mim, assim, quanto mais pedras tiver no caminho, mais eu vou quebrar. É esse tá dito e ponto final. É isso aí! Não vai tá querendo me impedir agora mesmo que eu vou! Eu vou. Então aí, ó, obrigado, Dani. Também, Dani. Tudo de bom. Que já tá de noite aí já no Brasil, mas eu agradeço muito você ter dividido um pouquinho da sua história conosco e também ter tirado esse tempinho para falar essas coisas tão gostosas e tão importantes que tem na educação, né? Dos professores e com os alunos também, e com a arte, né? O que seremos nós sem arte, né? Exatamente, é. Então, parabéns, Samar, parabéns para a Izzy, Cristiane. E eu quero falar aqui, gente, esse é um canal para você. É um canal que está sendo criado para trazer muita informação, network, né? Dividir essas informações, as experiências de pessoas maravilhosas que trabalham, que lutam, histórias reais. E tá aqui. E esse canal é para ajudar o pessoal no Brasil e também aqui nos Estados Unidos, porque tem informações que são, às vezes, que são um pouco assim distorcidas, né? E aqui eu quero trazer para vocês o real, o que se passa no dia a dia, no cotidiano, e dar voz na vez e fala. A vez e fala para profissionais como a Dani, como outros maravilhosos que já vieram no canal e também que estão por vir. Muito obrigada, boa noite, um beijo para todos e boa tarde aqui em Tchau, Obrigada, Dani. Obrigada. Tchau, beijo.